Bom, esse é mais um de uma série de vídeos que faremos para tentar desmistificar o direito do trabalho e trazer uma maior informação para a população. Esses vídeos são meramente informativos para que as pessoas possam aprender um pouco mais sobre os seus direitos trabalhistas. Meu nome é Eider Rodrigues e nesse vídeo tentaremos desmistificar um pouco o contrato de experiência na relação trabalhista. Primeiramente, o conceito. O que é o contrato de experiência na relação de trabalho? Nada mais é do que um lapso temporal em que o empregador ele pode colocar o empregado em certa função para ele começar essa relação de trabalho e ser testado. Ele disponibiliza uma vaga de experiência para que ele possa ser avaliado pelo empregador e, posteriormente, no final dessa avaliação, o empregador ele possa realmente perceber se aquela pessoa é apta ao cargo ou não. E quais são as vantagens do contrato de experiência? Ao final do contrato de experiência, caso o empregador perceba que aquele empregado não está apto ao cargo almejado, ele pode simplesmente finalizar aquele contrato sem ter que pagar algumas verbas trabalhistas, como, por exemplo, a multa de 40% em cima do fundo de garantia, disponibilizar a folha do seguro-desemprego, entre outros que nós vamos falar já já. E qual é o prazo máximo do contrato de experiência? O prazo máximo do contrato de experiência ele é de até 90 dias, sendo que dentro desses 90 dias ele pode ser prorrogável uma vez, não necessariamente por igual período. Como assim, professor? Se o empregador ele realiza um contrato de experiência com o empregado de 30 dias, então, dentro daqueles 30 dias, ele ainda não conseguiu perceber se aquele candidato ele é apto a um novo emprego. Então, ele pode prorrogar esse contrato por mais 60 dias. Por que 60 dias? 30 da primeira e 60 da prorrogação. Ou então, ele pode disponibilizar o primeiro contrato aos 45 dias do primeiro contrato e depois prorrogar por mais 45. Por quê? 45 mais 45, 90. Eu posso fazer o primeiro contrato de 60 dias e depois prorrogar por mais 30. Mas também eu posso fazer por números menores. Por exemplo, o empregador disponibiliza 30 dias e depois mais 30. Mas, professor, não deu 90. Pois é, por quê? Porque a lei diz que é até 90. Ele prorrogou por um período, 30. Ele começou com 30 dias, prorrogou por mais 30 dias. Ele pode prorrogar uma segunda vez por mais 30? Não, ele só pode prorrogar uma vez por um período que, ao total, o período de experiência não ultrapasse os 90 dias. Professor, cabe aviso prévio no contrato de experiência? Muito cuidado com essa pergunta. Muitas pessoas rapidamente diriam que não. Aliás, é só um contrato de experiência. Se finalizar os 90 dias, não tiver um índice satisfatório do empregado, então poderá mandar embora, né? Mas a súmula 163 do TST, ela diz que poderá haver um aviso prévio, ou seja, não é obrigatório. Mas caso o empregador ele disponibilize esse aviso prévio no contrato de experiência, ele deverá ter que ter muito cuidado, porque começa a contar no primeiro dia de trabalho o aviso prévio e terá que finalizar no último dia de trabalho. Se ele passar um dia do último dia do contrato de trabalho, esse aviso prévio, então, automaticamente, o contrato de experiência tornar-se-á por tempo indeterminado. E aí, se o empregador depois resolver não querer mais contar com aquele empregado, ele deverá que indenizar com todas as verbas trabalhistas. O contrato de experiência deverá ser anotado na minha carteira de trabalho, na minha CTPS,
carteira de trabalho e previdência social, sim, ele deverá ser anotado na sua CTPS, lá no finalzinho, em anotações gerais. E esse tempo, é muito importante perceber que esse tempo de contrato de experiência, ele deverá contar para a sua aposentadoria. E se, durante o contrato de experiência, o empregado sofrer um acidente de trabalho, nesse caso, o contrato ele é suspenso até que o empregado tenha condições de voltar ao seu trabalho, ao seu labor. A empregada mulher engravidou durante o período de experiência. E aí, ao final dos 90 dias, ela pode ser mandada embora? Pode ser demitida? A verdade é que não. Quando a empregada ela engravida no período de experiência, ela ganha a estabilidade provisória dos 9 meses da gestação e mais os 5 meses posteriores ao nascimento da criança. E quando finaliza o contrato de experiência, o empregado ele tem direito a quais recebimentos? Primeiramente, ele tem direito ao 13º proporcional. Depois, ele vai ter direito a férias proporcionais também referente ao tempo que ele passou no contrato de experiência. Outro benefício que ele vai ter é o chamado saldo de salário. O que seria o saldo de salário? Saldo de salário é referente aos dias que ele trabalhou dentro daquele mês. Se ele trabalhou 15 dias, então ele irá receber esse saldo de salário de 15 dias. E também terá direito a sacar o FGTS. Porém, muito cuidado, já que é um contrato de experiência, ou seja, ele tem tempo para terminar, ou seja, a lei diz que até 90 dias, o empregador não terá que pagar a multa de 40%, apenas o FGTS do tempo que ele estava em labor, estava prestando serviço para a empresa. Mas e se esse contrato não chegou ao fim? Ou seja, antes do término do prazo estipulado pelo empregador, ele resolve demitir o empregado. Terá praticamente os mesmos direitos, adicionados mais um. Repetindo, ele terá direito ao 13º proporcional, férias proporcionais, saldo de salário, o FGTS, sem os 40%, e ele terá mais um direito, que é um adicional de 50% referente ao tempo da demissão até o término. Se faltava 20 dias para que ele finalizasse o contrato de experiência, então ele irá receber 50%, ou seja, 10 dias do tempo que faltaria para finalizar o contrato de experiência. E se houver um rompimento entre empregado e empregador durante a vigência do contrato de experiência? Bom, no contrato de experiência, se for por parte, o rompimento for por parte do empregador, ele terá que pagar 13º proporcional, férias proporcional, saldo de salário e, como quem deu causa foi o empregador, ele terá que pagar ainda 50% do que aquele empregado iria receber até o final do contrato. Já se o rompimento for por parte do empregado, simplesmente ele falar, não quero mais, não gostei, então ele irá receber o saldo de salário, que são os dias trabalhados, 13º proporcional, férias proporcionais, só que os 50% ele não mais terá que receber, ele terá que indenizar o empregador no patamar de 50%, ou seja, da metade do que ele iria receber até o final do contrato de trabalho. Professor, eu já trabalhei na empresa e agora ela quer me recontratar, só que ela quer que eu passe por um período de experiência. E aí, será que isso é permitido? Primeiramente, devemos nos atentar aos prazos da lei. Uma pessoa, se ela for demitida sem justa causa, ela só pode voltar para a empresa após 90 dias. Se ela for demitida com justa causa, aí
esse tempo não se aplica. Isso daí é para se evitar aquele saque de fundo de garantia, que o empregador demite, a pessoa saca o fundo de garantia e volta dias depois. Então, nesses casos, para tentar evitar fraudes ao fundo de garantia, a lei exige que, se for sem justa causa, a pessoa sacar o fundo de garantia, ela só pode voltar para a empresa 90 dias depois. Esse é o primeiro ponto a ser debatido, percebido. Na segunda pergunta, eu posso voltar para a empresa que eu trabalhei e ficar no período de experiência? Depende. Sim e não, depende. Por quê? Se for para o mesmo cargo que eu ocupava, eu não posso passar, a empresa não pode me disponibilizar esse período de experiência. Por quê? Porque eu já fui testado naquele cargo. Eu trabalhei lá por anos, por meses, por um tempo determinado, e eu já fui testado. Mas se a empresa me contratar para outro cargo dentro da empresa, aí sim eu posso ter que passar pelo contrato, pelo período de experiência. E assim finalizamos mais um vídeo sobre seus direitos trabalhistas. Espero ter contribuído com as informações necessárias para tirar todas as suas dúvidas e sugiro também que, caso tenha ficado alguma dúvida, primeiramente você pode colocar nos comentários e a gente tenta responder. Se não, procure o advogado de sua confiança, o advogado trabalhista de sua confiança, para solucionar os seus problemas trabalhistas e assim ficar todo mundo bem informado acerca dessas benesses que a CLT nos dá, certo? Então, não esqueçam aí de dar um joinha, de dar um curtir, que isso ajuda muito o canal. Obrigado!